Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santana, em São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é sexta-feira, dia 23 de setembro. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículos 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado. Esse era o hábito, o costume de Jesus, de se retirar para rezar. Porque era necessário se retirar para poder ter mais tempo, tranquilidade, concentração na oração. E então, na nossa casa também é um bom lugar para rezar, mas muitas vezes os barulhos da casa e os barulhos do coração, as preocupações e os excessos de trabalho nos impedem de rezar. Então, sair um pouco, se retirar um pouco para um lugar, uma montanha, uma árvore, à beira de um rio, um local que nos ajude na concentração. E os discípulos estavam ali rezando com ele. Observamos que os discípulos agora começam a aprender com Jesus, começam a caminhar com Jesus e querem entender como se deve rezar. E então Jesus os ensina. A primeira atitude de quem quer rezar é a disposição. É preciso procurar a Deus, pois quem procura encontra, quem bate a porta será aberta. O segundo momento da oração é o silêncio. Jesus gostava do silêncio para ouvir o que Deus queria lhe dizer, para ouvir as intuições do coração, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e ele fala conosco. E o terceiro ponto é clamar, pedir ao Pai, que venha em socorro de nossas fraquezas com seu Espírito Santo. Por isso, ao iniciar uma oração, é importante invocar o Espírito Santo. Então, naquele momento de oração, Jesus resolve conversar com seus discípulos e diz: Quem diz o povo que eu sou? E eles então responderam: alguns dizem que é João Batista. É aquilo que Herodes havia dito no evangelho de ontem: João ressuscitou dos mortos. Outros diziam que era Elias, um profeta poderoso em obras e palavras, que ao encerrar sua vida nesta terra não conheceu a morte, mas foi levado para o céu. Outros dizem que és algum dos antigos profetas que ressuscitou dos mortos. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? No mais íntimo do coração, quem é Jesus para você? Não se preocupe em repetir palavras, não se preocupe em dizer aquilo que os outros dizem, mas concretamente, quem é Jesus para nós? E Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Cristo significa ungido, o enviado de Deus. Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, o Salvador do mundo. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. Por que Jesus proibiu isso? Porque na verdade Jesus queria que cada um de nós fizesse a sua própria descoberta, que cada um fizesse o seu caminho. Não descobrisse quem é Jesus pelo ouvir falar, mas pelo encontro com Jesus. Os discípulos descobrem quem é Jesus não ouvindo falar, mas estando com Jesus em oração. Se queremos também nós saber quem é Jesus, não adianta simplesmente perguntarmos aos outros, isso é importante, mas é preciso que cada um de nós também faça seu esforço. Procure a Jesus, esteja com Jesus, retire o seu momento de intimidade com Jesus na oração. Depois, então, acrescentou Jesus: O Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Jesus não iludiu ninguém, não fez propaganda enganosa. Anunciou a sua dor, a sua cruz e a sua morte. Mas existe esperança, a ressurreição. Nós, seres humanos,
Somos carentes de esperança, nós necessitamos de esperança. Se tirarmos de nós a esperança, nossa vida acabou. E a nossa esperança final é a ressurreição, a paz definitiva, o encontro com Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, abençoe seu dia, sua família, te dando saúde, bênçãos e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.